Nos últimos capítulos, Xing Yang foi sugado para um portal que levava a um universo alternativo. Em troca da habilidade mais poderosa, ele reencarnou como uma larva de pele de ferro, mas logo descobriu que podia devorar outras criaturas para ficar mais forte e adquirir suas habilidades. Um dia, enquanto fugia de um urso grandalhão e mal encarado, a pequena larva encontrou abrigo em uma caverna onde um Killing estava selado. E você sabe o que dizem: quando a vida te dá uma fera majestosa e indefesa, você come ela. Mais tarde, a pequena larva se reencontrou com Zero Two e acabou se tornando sua criatura espiritual. Zero Two e a pequena larva desceram a montanha cheios de estilo. Zero Two teve uma recuperação milagrosa. Enquanto caminhavam, a larva ia devorando cada pedaço de erva e grama que encontrava. De repente, ela desenvolveu um novo talento: alfaiataria. Com isso, conseguiu reparar completamente as roupas de Zero Two. Logo, chegaram ao portão da besta espiritual, que estava agitado, cheio de gente indo e vindo com presentes para a nova rainha. Mesmo confusos, Zero Two e a pequena larva se aproximaram devagar. Mas, quando estavam prestes a entrar, um guarda com cara de poucos amigos bloqueou o caminho. Ele exigiu que eles apresentassem um presente para a sucessão da nova rainha. Mas a larva não deixou barato. Ela latiu, dizendo que a verdadeira rainha estava bem ali na frente deles. A expressão do guarda escureceu mais rápido que uma nuvem de tempestade. Em segundos, ele puxou sua lança e a apontou diretamente para os dois. A tensão estava no ar, até que o ministro apareceu do nada, exigindo saber o que estava acontecendo. Um dos guardas disse que havia alguém tentando se passar pela rainha, mas quando o ministro viu o rosto de Zero Two, seus olhos se arregalaram. Sem hesitar, ele caiu de joelhos e se curvou com respeito. Os dois guardas o seguiram, jogando fora suas armas e ajoelhando como dois filhotes arrependidos. O ministro se aproximou e sussurrou furioso: alguém do clã está tentando dar um golpe, estilo Game of Thrones, para roubar o trono. Eles já tinham metade do clã do lado deles e estavam no controle da situação. Zero Two e a pequena larva se entreolharam, sem acreditar. Parecia que tinham caído no meio de uma novela. O ministro provou sua lealdade e pediu que os acompanhassem. Eles seguiram pela floresta, mas o terreno ficou cada vez mais estranho. De repente, com um sorriso maligno, o ministro estalou os dedos, e dos arbustos saltou uma raposa carmesim de patas negras. A raposa lançou uma bola de fogo, mas Zero Two conseguiu desviar. Antes que pudessem respirar aliviados, foram emboscados por um trio encrenqueiro: o Eukon, Ramuz e Varvik. Sem pensar duas vezes, a pequena larva se fundiu ao braço de Zero Two, formando uma dupla dinâmica pronta para o combate. Com um movimento rápido do pulso, Zero Two lançou os três bandidos pelos ares, como folhas ao vento. Mas quando pensaram que estava tudo resolvido, a raposa voltou com um ataque sorrateiro. Só que isso foi um erro terrível. Com um ágil passo para o lado, Zero Two rebateu o ataque direto de volta para a raposa. Tudo aconteceu em segundos, deixando o ministro de queixo caído. Mas ele ainda não estava convencido. Olhou para a pequena larva e zombou: isso aí? Como criatura espiritual da rainha? Nunca! Sem avisar, ele mordeu o dedo, desenhando sangue e invocando um círculo de poder misterioso sobre Zero Two e a larva. Relâmpagos vermelhos caíram do céu como fogos de artifício, e o poder vindo do círculo foi tão forte que separou a força Zero Two e a pequena larva. O pobre bichinho caiu no chão, apagado. O ministro até podia sentir pena de Zero Two, mas sabia que o portão da besta espiritual só funcionaria com a nova rainha, mesmo que ela fosse impiedosa. Nesse momento, um grupo de discípulos apareceu do nada, armados até os dentes e bem ameaçadores. Zero Two e a larva estavam em desvantagem, mas, antes mesmo que pudessem pensar em fugir, os discípulos rugiram e avançaram como uma manada de rinocerontes furiosos. Zero Two não teve tempo de pensar, agiu por instinto. Segurando a larva inconsciente pela perna, ela girou e arremessou, derrubando os discípulos como se fosse um fliperama humano. O respeitado ministro ficou com os olhos quase saltando das órbitas, sem acreditar no que via. Mesmo com a pequena larva apagada, Zero Two triunfou com uma graça impressionante, derrotando todos os inimigos com facilidade. Enquanto a poeira baixava, o círculo brilhante acima deles foi se dissipando no ar. A pequena larva começou a recobrar a consciência, e se deu conta de que estava pendurada de cabeça para baixo, totalmente zonza, e sua cabeça latejava de dor. Zero Two evitou o contato visual e revelou cautelosamente que o pequeno Pupa havia caído direto na armadilha do inimigo. Ele era uma criaturinha curiosa, com um olhar atento e uma boa dose de ceticismo. Mas, antes que pudesse terminar seus pensamentos, o ministro convocou seu sagrado leão imperador. Essa majestosa fera não era um felino comum, era uma criatura alada e imponente, com mandíbulas capazes de esmagar diamantes e garras mais afiadas que os dentes de um dragão. Esse leão era um presente da nova rainha, e dizia-se ser a suprema criatura espiritual. O pequeno Pupa sabia que precisava elevar seu nível, então ativou sua fusão de armadura e se fundiu ao braço de Zero Two, pronto para enfrentar o temível inimigo. O leão avançou com velocidade relâmpago, mirando diretamente na dupla, suas garras cortando o ar como faca quente na manteiga, mas a barreira de energia do pequeno Pupa resistiu ao ataque feroz. A onda de choque resultante foi tão intensa que lançou os espectadores pelos ares e destruiu o solo sob seus pés. A dupla permaneceu firme diante do perigo. Com agilidade, Zero Two girou e agarrou as garras afiadas da fera, arremessando-a a metros de distância. Sabendo que o combate direto seria inútil, o ministro ordenou que o leão
liberasse sua arma secreta, um jato de energia brilhante disparado de suas mandíbulas, indo direto em direção à dupla. Zero Two cerrou os punhos, preparando-se para o impacto. Ela concentrou toda sua força para repelir a explosão de energia, mas o sorriso confiante do ministro mostrava que ele tinha certeza da vitória. Esse ataque, segundo ele, era imbatível. Quem fosse atingido cairia inconsciente instantaneamente. Aproveitando-se disso, o leão avançou contra a dupla em defesa. O pequeno Pupa gritou em pânico, pedindo para Zero Two desviar, mas era tarde demais. O impacto os lançou pela floresta, destruindo tudo em seu caminho. Eles bateram contra uma árvore com um estrondo tão forte que abriu uma cratera no chão, digna de um meteorito. O leão não perdeu tempo e disparou outro ataque de energia poderoso, mas Zero Two havia aprendido a lição. Saltou para uma árvore próxima, escapando por pouco da explosão mortal. A dupla percebeu que o leão estava sendo controlado por seu dono, então fizeram uma jogada ousada. Correram pela floresta e chegaram por trás do ministro, pegando completamente de surpresa. Zero Two esmagou a cabeça do ministro contra o chão com um estrondo seco, deixando-o inconsciente. Com o ministro derrotado, a dupla voltou-se para o leão imperador sagrado. Zero Two entrou em ação com movimentos ágeis, saltando alto para desviar do ataque de energia do leão. Ela pousou com graça sobre as costas da fera e desferiu uma chuva de socos em seu rosto. A criatura rugiu de dor, correndo descontrolada pela floresta para tentar se livrar dela. Desviava para todos os lados, mas Zero Two se mantinha firme. De repente, os olhos atentos do pequeno Pupa perceberam que a fera se dirigia direto para um beco sem saída. Zero Two agiu rápido, saltando das costas do leão no momento exato em que ele esmagou a cabeça contra a parede. A fera virou-se e lançou mais um ataque de energia de suas poderosas mandíbulas, mas a dupla dinâmica estava pronta para tudo. Com uma determinação feroz, Zero Two canalizou toda sua energia em pequeno Pupa, fazendo seu corpo irradiar um poder intenso. Com um único movimento, ele desferiu um golpe esmagador contra o leão, encerrando sua vida miserável em questão de segundos. O ministro começou a recobrar a consciência, seu corpo ferido se contorcendo de dor enquanto rastejava em direção ao local da explosão. Ao se aproximar, viu a criatura caída, sem vida, completamente destruída. Com o coração pesado, o ministro sabia que seu destino estava selado. Ajoelhou-se, preparado para encontrar seu fim. Antes que pudesse implorar para que Zero Two encerrasse seu sofrimento, ele reuniu forças para transmitir uma mensagem crucial. O futuro do clã dependia fortemente da sucessão de uma nova rainha. Mesmo sem arrependimentos por morrer pelas mãos de Zero Two, o ministro implorou que ela deixasse o portão da besta espiritual e nunca mais retornasse. Essa notícia não caiu nada bem para o pequeno Pupa, que ficou furioso. No entanto, Zero Two não pôde evitar sentir um leve pesar pelo ministro. Que segredos ele teria guardado em seu coração? Pequeno Pupa estava completamente farto daquela situação e não ia tolerar mais nenhuma bobagem. Ele desfez sua forma de fusão e encarou o ministro, pronto para resolver tudo sozinho. Na majestosa sala do trono do portão da besta espiritual, uma mulher impressionante, vestida com trajes reais roxos, caminhava confiante em direção ao trono, exalando autoridade e poder. As pessoas na sala irromperam em uma ovação estrondosa, saudando a ascensão da nova rainha com aplausos ensurdecedores. Os lábios de Qin Shuer se curvaram em um sorriso de autossatisfação. Esse era o momento pelo qual ela havia tramado e conspirado por uma eternidade. Poucos sabiam, mas Qin Shuer vinha colaborando de perto com a Aliança dos Domadores, trabalhando incansavelmente para garantir sua posição como nova rainha. No entanto, alguns discípulos não conseguiam afastar a sensação incômoda de que algo estava errado. Eles suspeitavam que a verdadeira rainha havia sido vítima de traição, e sussurravam entre si sobre o verdadeiro destino da rainha anterior, mas a pessoa ao lado dele lhe deu um severo aviso para manter a boca fechada. Sentindo o clima de inquietação entre a multidão, decidiu acabar de vez com qualquer voz dissonante. Com um estalar de dedos, um grupo de mulheres machucadas e espancadas foi trazido ao grande salão, seus membros acorrentados. A visão de seus rostos angustiados e corpos feridos gelou a espinha de todos, ao perceberem o verdadeiro custo de cruzar o caminho da nova rainha. Diante da multidão reunida, estava Tan Xiao Xiao, a estimada ministra da lei e da ordem. Mas, ao apontar um dedo ameaçador para o grupo miseravelmente espancado, ficou claro que nem mesmo Tan Xiao Xiao estava imune à fúria da nova soberana. Com um aviso gelado, a rainha deixou claro que qualquer um que ousasse desafiá-la sofreria o mesmo destino que as infelizes vítimas diante deles. A multidão murmurava nervosamente, uma mistura de medo, simpatia e desprezo estampados em seus rostos. Mas então, como que do nada, Tan Xiao Xiao explodiu em um surto de fúria, gritando que toda aquela farsa era uma armação orquestrada pela própria rainha vil. Tan Xiao Xiao declarou corajosamente que a verdadeira rainha não estava morta, causando um choque na sala. No entanto, antes que alguém pudesse processar aquela acusação explosiva, a rainha Qin Shuer marchou em direção a Tan Xiao Xiao e lhe deu um tapa cruel no rosto, silenciando-a no mesmo instante. Com um olhar feroz, a rainha ordenou que Tan Xiao Xiao calasse a boca. Ao se virar para o guarda da prisão, ela o repreendeu por ser indulgente demais com a ministra. O guarda, ainda tentando defender-se, lembrou que Tan Xiao Xiao era ministra da lei e da ordem, afinal. Mas antes mesmo que pudesse concluir sua frase, uma rajada gélida percorreu seu corpo, e num piscar de olhos, sua cabeça foi decepada e rolou pelo chão como um brinquedo descartado. Olhando para Tan Xiao Xiao, a rainha zombou de sua
sua resistência. Com um sorriso cruel nos lábios, ela agarrou a corrente pesada que prendia o corpo ferido de Tan Xiao Xiao e começou a chicoteá-la sem piedade, golpe após golpe, enquanto a multidão assistia horrorizada. A cada chicotada brutal, o sadismo da rainha aumentava, como se alimentasse da dor e sofrimento de sua vítima indefesa. Depois de um momento, Qin Shuer interrompeu subitamente seu ataque e, num raro gesto de generosidade, ofereceu uma saída para Tan Xiao Xiao. Bastava envergonhar publicamente a antiga rainha e jurar lealdade à nova soberana e sua vida seria poupada. Os subordinados de Tan Xiao Xiao, horrorizados com o estado em que ela se encontrava, imploraram para que ela aceitasse. Mas, sendo uma mulher astuta e determinada, Tan Xiao Xiao apenas sorriu e se recusou a se curvar. Os olhos de Qin Shuer arderam em fúria com a recusa, seu orgulho ferido pela ousadia da ministra. O próprio ar à sua volta crepitava com eletricidade, seu poder crescendo enquanto ela preparava uma nova onda de energia com a corrente. Quando Tan Xiao Xiao fechava os olhos, pronta para aceitar seu destino e jurar lealdade apenas na pós-vida, a corrente foi desviada e um som como trovão preencheu a sala. Zero Chu e o pequeno Pupa haviam chegado, determinados a salvar o dia. Ao ver Zero Chu, Tan Xiao Xiao sentiu toda a dor desaparecer. Pequeno Pupa perguntou se Zero Chu conhecia aquela garota, e as memórias invadiram sua mente como um vendaval. Zero Chu revelou que Tan Xiao Xiao era apenas uma tiete, mas mesmo assim, Qin Shuer não tinha o direito de machucá-la. Ao ver Zero Chu e o pequeno Pupa, Qin Shuer ficou confusa, como eles ainda estavam vivos. Antes que pudesse reagir, o ministro entrou na sala, envolto em seu manto ornamentado, tão apertado que parecia ter engolido uma jiboia inteira. E Tan Xiao Xiao voltou à sua idolatria escancarada, sem se importar com o mundo ao redor. Os espectadores do ritual de sucessão estavam se deliciando com o espetáculo, recuando para uma distância segura enquanto comiam pipoca e assistiam ao drama se desenrolar. Qin Shuer mal conseguia conter o riso ao zombar do Du derrotado, assumindo sua postura de ataque feroz. Mas, quando estava prestes a atacar, três figuras horrendas surgiram atrás dela, garantindo que tinham tudo sob controle. Eram os três irmãos, ninguém menos que os três supremos anciões da Spirit Besgat, classificados como domadores de feras de 4º grau. Pequeno Pupa, curioso, perguntou sobre esse tal de grau. Com um ar de superioridade, a Tiete explicou: há 9 graus entre os domadores de feras, cada um com 9 estágios. Quanto mais alto o grau, mais poderosas são as criaturas espirituais que podem invocar e mais potentes são suas habilidades. Com um olhar de confiança, ela revelou que Zero Chu era um domador de feras grau 3 estágio 8 e chorou lágrimas de pena, pois achava uma tragédia que sua rainha tivesse feito contrato com uma criatura tão fraca. Pequeno Pupa não gostou nada quando foi chamado de fraco. Os três anciões grotescos não perderam tempo e invocaram suas criaturas espirituais, cada uma mais aterrorizante que a outra. Um cavalo horrendo, um cervo com enormes galhadas e uma serpente de 2 cabeças que silvava com intenção mortal. Sem aviso, lançaram um ataque surpresa contra o trio, pegando-os desprevenidos. Mas Zero Chu e Pequeno Pupa não eram de recuar diante de um desafio. Com determinação nos olhos, fundiram-se e se prepararam para a batalha. Os supremos anciões ordenaram que o servo investisse contra Zero Chu, suas galhadas prontas para perfurá-los. Mas Zero Chu não seria derrotada tão facilmente. Quando estava prestes a avançar, cuspiu sangue e percebeu que estava cercada por uma névoa venenosa, uma das habilidades da serpente de 2 cabeças. Como se isso não bastasse, o cavalo de repente lançou lâminas de seus próprios pelos, arremessando-as contra Zero Chu. Pequeno Pupa deu o alerta, mas a névoa venenosa a imobilizou. Quando tudo parecia perdido, a Tiete deu um passo à frente com um movimento ousado, bloqueando todos os ataques com seu próprio corpo.